Oi pessoal, aqui é a Patrícia, voluntária da Web Rádio Fraternidade. Hoje eu estou aqui com a expositora Joselma Coelho para fazer uma entrevista. Primeiro eu quero agradecer a presença dela aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade, cumprimentando a todos os amigos da Web Rádio, que há muito a gente convive com todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui, de conviver com tantos companheiros que há tanto tempo a gente não via. Havia um clima de saudade em nossos corações, que nós estamos preenchendo agora com esse encontro, com a oportunidade de trocar nossos conhecimentos, nossas experiências. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu é que agradeço. Viu? Obrigada, Joselma. Então, a gente está aqui no 6º Congresso Espírita de Uberlândia, onde a Joselma ela vai se apresentar. O tema da palestra dela vai ser: não há fé inabalável, senão a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O tema geral do congresso vai ser o Consolador prometido por Jesus. Joselma, eu queria que você relacionasse esses dois temas. Pois é muito importante nós entendermos que Jesus, como nosso guia e modelo, ele nos conduz certamente no sentido de alcançarmos um nível evolutivo que nós tenhamos condições para chegar lá. É muito importante que nesse caminho que nós vamos seguindo Jesus, é muito importante que nós possamos seguir com convicção. A doutrina espírita, que vem para nós como uma oportunidade de termos uma base para passar por esse caminho, a doutrina espírita não é uma simples religião onde as pessoas se encontram por hábito, um roteiro. A doutrina espírita é, mais do que tudo, uma doutrina de convictos. Convictos, o que quer dizer? Aquele que tem uma fé inabalável, que permite que ele possa enfrentar as dificuldades, os desafios, que eu não chamo de desafio, eu chamo de convites da vida para a gente superar. Então, na medida que nós nos tornamos convictos, nós fortalecemos sim, é porque nós fortalecemos essa fé raciocinada. Por que fé raciocinada? Qual a diferença? O raciocínio que nos leva a acreditar e ser convicto, ele se baseia em quê? Você observa, você analisa, compara, experimenta para ver se é verdade e depois você chega à conclusão. Ou seja, você usou o método científico. É a ciência. Todo método científico observou, analisou, comparou, concluiu. Então, quando chega nesse ponto, a nossa fé não é uma fé em que nós acreditamos porque os mais velhos nos falaram nisso e nos fizeram acreditar. Não. Eles nos falaram nisso, mas nos deixaram conhecer e acreditar. Isso é fé raciocinada. E fazer essa comparação com os ensinamentos de Jesus é reviver tudo o que ele ensinou, também não no sentido de mecânico de decorar o que ele ensinou, mas no sentido de refletir no que, em cada palavra, em cada frase que ele deixou. E nós vamos, na medida que fazemos isso, nós percebemos que Jesus, ele não trouxe historinhas para nos fazer encantarmos com a vida. Ele nos trouxe as leis divinas bordadas através das parábolas, através dos exemplos, para deixar que nós, ao observarmos o conteúdo do que ele deixou, nós possamos refletir e entender a importância dele. Então, na minha maneira de entender, esta é a grande oportunidade de fortalecer a nossa fé, que é raciocinada, à luz dos ensinamentos de Jesus, que refletem as leis naturais. Essa é uma característica muito bacana do Espiritismo. Eu gostaria agora de falar um pouco sobre o seu livro, que é Linha Direta com Deus. Hoje em dia parece que está tudo tão conturbado, esses últimos anos tem sido tudo tão difícil, e eu queria dizer, nos momentos em que tá tudo assim, parece que a gente tá sem chão, como que a gente tem essa linha direta com Deus? É muito interessante porque quando eu falo que o livro não é meu, eu só compilei. Eu estava no momento de estar de mal, entre aspas, com
tudo que estava ao meu redor. Eu estava incomodada com muita coisa que estava acontecendo comigo. Eu estava insatisfeita. Mas com o conhecimento que você vai adquirindo, eu sabia que eu melhoraria a minha insatisfação trabalhando com a oração e a minha condição evolutiva de aceitar aquele momento. E aí eu começava a orar. E era muito interessante. Eu começava a orar e depois de 2, 3 palavras, desaforo, ela não podia ter feito isso comigo. Meu Deus, não é por aí. Aí eu começava outra vez, meu Jesus, mas não é possível. Puxa, eu luto tanto. Ou seja, eu não estava naquele momento conseguindo concatenar o meu raciocínio diante de tudo que eu já tinha adquirido de conhecimento. Eu procurei, por exemplo, eu abri os livros, eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo e eu começava a ler a oração lá no final e eu também não conseguia. Eu cortava a minha insatisfação naquele momento, era um processo de uma influência negativa muito grande. Cortava o meu raciocínio. E aí eu comecei a pensar, se eu que já estudei tanto a doutrina espírita, se eu que já passei por tantas experiências, se eu que me permito conversar com outras pessoas a respeito da doutrina, eu estou passando por esse momento de não conseguir sozinha me organizar para uma oração, o que será que acontece com as outras pessoas que não conhecem Jesus à luz da doutrina espírita? E comecei a pensar nelas. Eu falei, gente, eu vou montar, vou compilar. Era uma apostila que eu ia fazer. Eu não pensei em livro. Eu falei, eu vou compilar uma apostila em que eu possa colocar ali algumas orações que sirvam no momento de angústia, de dor, de aflição, para as pessoas lerem e se aliviarem. Aí eu comecei, selecionei várias orações. E a partir daí eu fui tentando encontrar o modelo, até que eu cheguei a uma conclusão. Eu abri mão de outras orações e peguei só as que a editora Fonte Viva já publicaram nos seus livros, que a gente, em cada final de livro, a gente sempre põe uma oração, quase sempre. Eu falei, mas eu tenho material na mão e estou deixando para lá. Então foi aí que começou a trabalhar. E quem viu achou que não deveria ser simples apostila, que deveria ser um livro. Bom, agora vamos ao título. Linha direta com Deus. Exatamente no sentido que a oração é o grande caminho que estabelece essa linha com Deus, essa linha direta. A oração, que não precisa ser uma oração elaborada com palavras difíceis, que não precisa ser algo ritualístico, mas que seja algo que o coração, baseado no raciocínio, na razão, possa ditar para você. Então nós vamos ver o Benedito da história, o Espírito Benedito, a oração dele era: Pai, Benedito está aqui. Era só isso. Só isso em quantidade de palavras. Mas o conteúdo do que ele dizia, Pai, Benedito está aqui, era tão profundo. É como se ele dissesse para Deus assim, olha, estou aqui para o que o Senhor precisar, o que o Senhor determinar. Eu estou aqui te agradecendo. Quer dizer, naquele Pai, Benedito está aqui, ele dizia muito. Então, quando você vai conseguir estabelecer uma linha direta com Deus, quando as suas palavras na oração estiverem traduzindo o seu real sentimento de amor, de aceitação, de crença raciocinada nele, de compromisso com ele. É assim que a gente estabelece essa linha com ele. Muito bacana, Joselma. Eu lembro do Quinto Céu de 2020, teve uma palestra sua que me marcou muito, que você comentou de uma história com uma professora sua, foi a questão do teatro, não quis deixar você participar. Então, eu queria perguntar, Joselma, como você entende, sendo uma palestrante negra e vendo a importância disso num país como o Brasil? Eu queria que você falasse pra gente a questão do racismo na visão espírita. É difícil para mim falar sobre o racismo porque eu vejo com naturalidade, mas não aplaudindo e aceitando. Assim, que
tá certo. Mas eu vejo com naturalidade no sentido da nossa caminhada evolutiva. Então, é uma oportunidade que temos de ter a certeza de que estamos colocando em prática o conhecimento que estamos teoricamente adquirindo. Então, quando eu falo que eu vejo com naturalidade, assim, é a oportunidade, mas não vejo com naturalidade a oportunidade dos que, assim, caminham prejudicando o outro e manifestando uma seleção no comportamento. Veja, enquanto espírita, eu já passei situações difíceis. Eu já estive em local que o dirigente se surpreendeu por eu ser negra. Ele não fazia ideia que eu sou negra. Eu estava naquele dia com uma amiga, Lorinha, eu gosto muito dela, e eu vi que ele passou a dar toda a atenção para ela. Ele me deixou para trás e saiu mostrando o ambiente com ela, e eu dizia assim, eu chamei e falei, fique atenta, porque ele está achando que você é a Joselma. Não vamos deixá-lo sem graça. E a gente continuou agindo, ela foi, e eu atrás, e voltamos para o local onde seria o estudo. E quando ele foi e leu lá um pouquinho o que eu faço, e ele então falou, então vamos agora ouvir a Joselma, e apontou para Lourinha, conforme eu tinha avisado para ela. Ele tá achando que é você. Aí eu combinei com ela, quando ele chamar, eu vou levantar naturalmente. E você fique tranquila, sabe? No momento que eu tive a oportunidade, eu falei isso com ela. Então, quando ele disse, então, vamos ouvir a Joselma. Eu estava à esquerda, eu me levantei. Ele disse, você? Eu disse sim. Ele não falou mais nada e saiu do ambiente. E não voltou. Eu pensei comigo, eu vou perder a chance? Não vou. Então, eu continuei falando. Falei sobre o tema que ele tinha me dado. Ele não voltou nem quando eu encerrei, sabe? Para você passar por isso sem raiva, sem mágoa, sem melindre, só conhecendo a base da doutrina espírita. Você passa por isso naturalmente, sabe? Não vale a pena você questionar, brigar. Por quê? Alguém vai falar, mas você vai aceitar isso? Sim, porque há um momento de você esclarecer. Há aquelas pessoas que vieram com compromisso de fazer com que a sociedade veja de outra forma. Você, no momento, tem uma outra função, um outro papel. E nós não podemos confundir os nossos papéis. Então, eu vejo assim, não é simples, o racismo estrutural é algo real. Eu já passei por situações as mais variadas, em loja, você vai comprar um carro, a pessoa acha que você não tem dinheiro, coisas assim, não é? Mas nunca me tirou pedaço isso não, sabia? Eu vivo naturalmente, sem preocupação, com naturalidade, com muito respeito, porque as pessoas que agem assim não são más. Elas não tiveram um esclarecimento a respeito da vida que permita a elas ter a real noção das coisas. Então, cabe a todos nós que percebemos isso, continuar agindo com naturalidade. Eu, a negra, os outros que não são, continuar trabalhando, sem que isso seja um problema que impeça a gente de progredir. Então, não é simples, não é simples. Negra, mulher. Às vezes, você vai falar em algum lugar em que as pessoas acham que você não vai ter conhecimento. As pessoas acham que você não detém condições para falar sobre aquele assunto, né? Mas é a sua atitude, é o seu conhecimento, é a sua ação, é a sua história que vai aos poucos dizer para o outro quem você é. Você não precisa preocupar, mas eu... Não, continue trabalhando, continue produzindo. Aqueles que são sinceros vão observar o fruto, o produto do seu trabalho. Vão observar a sua coerência com o que você fala e com o que você faz. E isso vai lhe dando autoridade. A verdadeira autoridade é isso. A verdadeira autoridade você não tem pelos títulos. A verdadeira autoridade você tem pela sua ação. Coerente, segura,
sabe? Quando você perguntou em relação à doutrina, a doutrina espírita, ela continua sendo e será sempre essa luz maior que conduz, que ilumina. Nós que somos abençoados com o conhecimento dela, precisamos mostrar pelas nossas ações que ela é verdadeiramente a doutrina do amor, a doutrina da liberdade, a doutrina da igualdade. A igualdade no sentido, espíritos temos a mesma destinação e tivemos a mesma forma de criação. Nossa, Joselma, você falou muito bem todas Desculpa, as perguntas. acho que eu falei muito. Não, você falou maravilhosamente bem. E eu queria agradecer muito por separar um tempinho para estar aqui com a gente conversando sobre esses temas. O pessoal da rádio, do congresso, agradece a sua presença. Muito obrigada a você que está assistindo o vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o seu gostei. E muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Joselma. Eu que agradeço, um abraço a todos. É uma alegria estar aqui. Eu gosto de falar um pouco dessas coisas pessoais, porque quem não conhece a gente acha que você é um ser espiritual diferente, e não somos. Nós somos criaturas humanas como qualquer outra, que temos a nossa história, que escrevemos a nossa história às vezes com muito suor, com muita luta, e às vezes falar um pouquinho isso motiva alguém que está do lado de lá sofrendo por um complexo, por uma situação, e ao ouvir a gente, a pessoa se motiva. Eu gosto, sabe? É importante que a gente possa fazer isso. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, José. Um abraço a todos.